Bom dia, queridos amigos e amigas. Bem-vindo a mais uma edição do nosso Master Coach Antônio Sende. Esta é a nossa sexta edição das nossas aulas, das nossas sessões de intercâmbio cultural, de troca de ideias, de conhecimento. É com elevada honra que entramos na vossa companhia para partilhar as nossas criações, as nossas reflexões, com o intuito de transmitir ferramentas, esperemos nós que sejam ferramentas práticas, acima de tudo úteis e que possam ser complementares, ajudadores transformacionais que possam nos levar a alcançar o próximo nível, o next step, como se diz, e assim possamos prosseguir, continuar nesta roda, nesta velocidade cruzeiro de mudança que somos convidados a incitar-nos nas nossas vidas, no nosso padrão social, espiritual, religioso, profissional, financeiro, para que possamos sempre estar na dianteira e podermos efetivamente sermos agentes participativos e propulsores das mudanças que queremos ver ocorrer na nossa vida, no nosso ser. Em primeiro lugar, agradecer a vossa companhia, a vossa pontualidade, o vosso interesse e manifestado através de comentários, dúvidas, sugestões que vocês deixam ficar nas nossas plataformas. Têm sido frutíferas na medida em que permitem nós revermos-nos por via dos vossos comentários e assim podermos compreender se efetivamente o que, como e quando falamos vai ao encontro das vossas expectativas. Então encorajamos a que sempre deixem ficar as vossas reações nas nossas plataformas: Facebook Antônio Sende _oficial, Instagram Antônio Sende Oficial, YouTube, nosso canal YouTube Antônio Sende e a nossa página de internet www.antoniosende.com. O sucesso e digamos que a qualidade, este produto que nós entregamos a vós é graças à equipe de colaboradores da qual eu também faço parte, que é a equipe de produção e de criação e desenvolvimento deste produto, com o qual eu muito apoio, com o qual eu muito conto, e que é graças ao empenho e dedicação, ao engenho e criatividade destes que este produto chega com esta qualidade. São eles a equipe composta pelo Aleixo Agra, que é o nosso gestor de conteúdos, e a dupla Lobete Shauk e Narciso Shauk, que estão na parte de edição e produção deste vídeo aula por parte da Outbox. A última aula, que foi a aula número 5, nós abordamos sobre o dízimo e o altar. O objetivo, primeiro, frisar que a aula passada o tema foi fruto de uma contribuição proposta de um seguidor que desafiou-nos a falar sobre o dízimo, resultado de algumas reflexões, debates que ele viu-se envolvido, em que a questão de fundo era se o dízimo era uma prática antiga, que na lei canônica, no livro, na Bíblia, constava apenas no Antigo Testamento, ou se depois, segundo eles, quase o consenso que houve nesse debate era que no Novo Testamento, com a chegada do Evangelho de Cristo, este não exigia ou não pedia o dízimo. Então esta reflexão, esta conversa levou-nos efetivamente a refletir e trazermos a nossa percepção, o nosso entendimento sobre o dízimo, sob o ponto de vista, a fundamentação bebeu muito da lei canônica. Nós fizemos uma fundamentação por via desta, voltando ao Antigo Testamento, o que era o dízimo, como é que ele foi instituído, qual era a finalidade, como é que era feito, até ao Novo Testamento, em que o dízimo, nós vimos, observamos o dízimo, quer no Antigo, quer no Velho, que o dízimo é muito mais do que uma entrega pecuniária voluntária nos nossos rendimentos. O dízimo é muito mais do que isso, porque o dízimo é entregarmos
por inteiro, entregarmos a nós próprios, doarmos ao mundo o Evangelho, ao reino de Deus, sem contemplação, sem hesitação e, acima de tudo, sem esperar retorno ou recompensa. Para a aula de hoje, nós tivemos a felicidade também de podermos nos inspirar num comentário de um seguidor também nosso, uma seguidora assídua, que é a Sandra Nguirasa, que este questionamento que ela apresenta resulta da nossa aula número 4, que era sobre Life Crisis Cycles. Então, de acordo com a Sandra Nguirasa, a questão que ela apresentou, a dúvida que ela tinha era o seguinte: qual é o encorajamento ou motivação que levaria uma pessoa de rendimento abaixo da média a atravessar um ciclo de crise? Então, em resultado desta indagação, nós construímos este tema no dia de hoje, que designamos de gestão do ciclo de crise no contexto da liderança, e nós formamos ou desenhamos esta aula em torno desta questão. Então, estas dúvidas para nós constitui a nossa pergunta, a nossa questão de partida para a aula de hoje, e à volta dele fazemos-lo por via de observação do que é o Life Crisis Cycles e fazer um enquadramento de Life Crisis Cycles no contexto da liderança, e depois nós construímos um modelo que mostra as 5 fases, etapas ou pilares do processo de gestão do ciclo de mudança, e é isto que vai nos ocupar durante esta primeira parte deste tópico da aula número 6, tentar desconstruir, demonstrar, explicar cada um dos pilares que compõem este modelo. E naturalmente que na segunda parte, como habitual, vamos dedicar-nos a fazer a aplicação, trazendo mais um outro modelo, que é o modelo de risco, de gestão de risco no contexto de finanças empresariais, e tentar trazer um paralelismo entre o conceito e também o modelo analítico, o modelo lógico que finanças empresariais construiu à volta da gestão do risco, e tentar daí trazer um paralelismo e no fim nós apresentarmos um jeito de confrontação aquilo que seria, sob nosso ponto de vista, uma possível resposta a esta questão. Então, relativamente à questão qual é o encorajamento ou motivação que levaria uma pessoa de rendimento abaixo da média a atravessar um ciclo de crise, entendo que aqui pretende saber o que poderia convencer uma pessoa que tem um rendimento, isto é, tem uma ocupação, um trabalho que lhe confere um rendimento periódico comparativamente à média do mercado. Poderia-se considerar que esse rendimento que ela oferece é abaixo da média, o que leva-nos a pensar que eventualmente é uma pessoa que dependa daquele trabalho para conseguir suprir as suas necessidades, e ainda assim não consegue, não é suficiente, não satisfaz. Então, o que conduziria ou o que motivaria uma pessoa nesta situação de vida em termos de padrão financeiro, o que poderia lhe convencer a enveredar por um Life Crisis Cycles? No fundo é dizer o que poderia convencer uma pessoa com este nível salarial, este tipo de trabalho, a, por exemplo, abandonar este trabalho, esta profissão e procurar abraçar novos desafios. Ok, então pronto. Este nosso modelo que nós designamos de gestão do ciclo de crise no contexto da liderança, como nós dissemos, tem 5 etapas. E interessante de explicar cada um dos pilares dessa etapa, lembrar que Life Crisis Cycles é um conceito que designa um estado de frustração, um estado de afastamento, um estado de estresse que qualquer pessoa se depara
dos 30 anos em diante, em intervalos de mais ou menos 3 em 3 ou 5 em 5 anos. E esse estado de insatisfação resulta da constatação de que a sua vida real atual não confere com aquilo que ele procura alcançar como seu propósito de vida. Então ele sente-se insatisfeito, sente-se frustrado, sente-se estressado, porque ele entende que é necessário fazer algo mais, sair da sua zona de conforto, desconstruir-se, mudar. E a questão que se coloca é como é que ele faz esta mudança. Então este nosso modelo, que apresenta 5 pilares ou etapas, etapas interrelacionadas e sequenciadas, tenta dar uma resposta a isso. É isso que nós chamamos de gestão do ciclo de mudança. Então, o primeiro ponto é o status quo. Então, o que é o status quo? Que é o primeiro pilar. Status quo nós, por natureza, como seres humanos, nós procuramos sempre definir e alinhar-nos a um padrão de vida, a uma rotina. E esta rotina, este padrão de vida resulta do conjunto das nossas atitudes. Essas atitudes resultam do nosso caráter. O nosso caráter é formado pelos valores e princípios que nós bebemos ou herdamos do passado, dos nossos progenitores, do contexto que nós estamos inseridos, mais os conhecimentos, as crenças, os valores que nós vamos imbuindo ao longo da nossa vivência, que vai corporizar as nossas crenças, os nossos valores genéricos. Então, o status quo será aquele estado, vamos lá dizer, de padronização do nosso estilo de vida, que é demonstrado e perceptível pelas rotinas, pelos nossos pratos, pelas nossas atitudes que fazem o nosso dia a dia. Não raras vezes o status quo, que é a rotina, leva-nos a sentir algum stress, alguma frustração ou algum medo, se preferirem, que é medo de crescer, medo de alcançar algo mais, medo de conquistar, medo de arriscar, podemos assim dizer, se quisermos usar um termo mais simplista. E é assim que este medo liberta stress porque nós ficamos ansiosos, ficamos sem saber o que é que esta mudança do padrão de vida, da rotina, pode nos causar, se vamos ganhar ou se vamos perder, se vamos crescer, se vamos tropeçar, se vamos cair, se vamos nos aleijar. Então isso cria um medo, um receio de sair da nossa zona de conforto. Então esse primeiro pilar que nós chamamos do status quo. Ora, ao nós termos identificado este status quo, este é o ponto de partida do Life Crisis Cycles, porque nós dizemos que o líder é aquele que gera mudanças. E o primeiro passo de um líder no processo de gestão do Life Crisis Cycles, é primeiro diagnosticar esse estado de status quo. E uma vez ter diagnosticado esse estado de status quo, ele começa por preparar-se para a mudança que ele deseja implementar na sua vida. Naturalmente que é um momento em que ele começa a estabelecer um diálogo consigo mesmo, tentando buscar no seu interior, no seu íntimo, qual é o seu verdadeiro propósito, qual é a sua verdadeira felicidade, o que é que o falta buscar para preencher-se e ele sentir-se feliz, realizado. Então aí começa o processo da liderança, que é o pilar 2. Ora, nós já dissemos há bocado que o líder é aquele que gera mudanças. E a mudança significa nós rompermos com aquela rotina, rompermos com aquele status quo, rompermos com aquele padrão de vida e irmos buscar algo mais. E isso faz nos lembrar o chamado que Adão recebeu, o patriarca, que é considerado o pai da fé, eu chamo fé obediente, este que aos 95 anos, quando já não tinha nenhuma esperança de almejar alcançar o seu maior sonho, a sua maior realização, que era ter sequer um filho,
estabelece um diálogo com o Senhor, com o seu Criador, com Deus, e o Senhor convida naquela idade, naquele estágio, a que Adão abandonasse a sua vida, abandonasse o seu status quo, deixasse para trás tudo que ele tinha, família, parentela, servos, terra, animais, tudo que ele tinha construído, acumulado e organizado como sua vida até então. Deus convidou-lhe que ele abandonasse isso ali e que ele fosse para um outro local, para uma outra terra que o Senhor haveria de lhe mostrar. E aqui já passamos, então, convoca-nos para o terceiro pilar, que é a espiritualidade. Porque este diálogo que nós estabelecemos com nós próprios, é o nosso ser exterior, okay? Que é a nossa lógica, a nossa razão, o nosso ser consciente começa a dialogar com o nosso ser subconsciente, que é a nossa emoção, que são as nossas crenças. E é neste momento que entra a espiritualidade, porque a espiritualidade é que faz a interface, é que faz a ligação lógica entre o nosso consciente e o nosso subconsciente. Naquele momento, por via da espiritualidade, nós buscamos alimentar as nossas crenças, procuramos alimentar a nossa fé. É essa fé que nos dá força, nos dá ímpeto para podermos dar o primeiro passo, que é caminhar, que é aquilo que é o mais difícil, que distingue os líderes dos seguidores, porque o líder é aquele que vê o risco, vê a adversidade, mas não tem medo de dar o primeiro passo, e os seguidores, por natureza, são aqueles que ficam a olhar para o líder, para ele que seja o exemplo, para ele dar o primeiro passo e verem qual é o resultado que daí advém, se é crescimento, se é falha, se é ganho ou perda, para também eles poderem o seguir. E é esta espiritualidade, por via da inteligência emocional, que faz uma interface entre o consciente e o inconsciente ou subconsciente, que nos move ao encontro do quarto pilar, que é o nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida é aquele sonho que nós temos, é resgatar aquele nosso lado de criança, aquele nosso lado de ingenuidade, mas é aquele lado que nos faz seres humanos, que nos faz seres sociais, que nos faz acreditar, por via dos nossos sonhos, que existe um amanhã. E amanhã o que é? Existe um outro dia, existe uma outra coisa, existe um outro cenário, existe um dia ou um mundo melhor, vamos lá. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito de vida está no nosso íntimo, está no nosso alma, está dentro de nós. Então, ao nós reencontrarmos com o nosso propósito de vida, aí passamos já a acreditar que podemos crescer, podemos evoluir por via desta tentativa. E é assim que os líderes depois passam já para o quinto pilar, porque já começaram a dar os primeiros passos ao encontro do quarto pilar, que é o propósito. E ao começar a dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo, eles aprendem a construir um novo caminho, um novo padrão, uma nova forma de ser e de estar, uma nova rotina, se assim quiser, um novo padrão de vida. E este novo padrão de vida que vai lhe conduzir a que ele possa implementar ou trazer um impacto, a mudança que o líder acredita que ele pode ver no mundo à sua volta. Naturalmente que esta mudança que o líder deseja ver no mundo à sua volta, ele acredita e crê que essa mudança inicia dentro de si próprio. Então ele começa por transformar-se, por mudar-se a si próprio, através da sua mentalidade, do seu mindset, porque ele acredita que ao mudarmos no nosso interior, no nosso âmago, então passamos já com os olhos humanos a observar essa mudança, a ser ela observável no nosso meio exterior. É assim que também naturalmente as pessoas, os outros que nos seguem, o mundo à volta conseguem observar que o líder ou a pessoa que aceita esse desafio de enveredar pelo gestão do ciclo de mudança ou Life Crisis Cycles, ela transforma-se de tempos a tempos e assume novas formas, novos protótipos, porque ninguém é um produto acabado, o líder é um exemplo disso. E naturalmente que o quinto pilar, que é o impacto, conduz-nos depois a um novo
a um novo recomeço, que é o status quo, porque passado algum tempo, naturalmente, voltamos a confrontar-nos com esse estado de insatisfação e de stress. Muito obrigado por chegado a esta parte. Vamos observar um breve intervalo para termos algum tempo de digerir todos esses conceitos que nós trouxemos, este modelo que nós construímos, que mostra o processo de gestão de Life Crisis Cycles, e na segunda parte vamos trazer já uma abordagem um pouco mais prática, inspirado no modelo de finanças empresariais sobre a gestão do risco. Obrigado e até breve.